Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson. Mais uma vez, parlamentares foram ao Salão Verde da Câmara denunciar aquilo que classificam como um grave atropelo à Constituição. Desta vez, o alerta envolve um dos pilares do jornalismo, o sigilo da fonte. A denúncia é de que uma pessoa apontada como fonte de um jornalista foi alvo de busca e apreensão, episódio que provocou revolta, levantou questionamentos sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes e acendeu um sinal de perigo dentro da própria imprensa. E o detalhe mais preocupante vem agora. Se uma fonte não puder confiar que sua identidade será preservada, quem ainda terá coragem de entregar documentos, provas e informações sobre corrupção? Durante o pronunciamento, foi feita uma crítica duríssima à insegurança jurídica existente no Brasil. Segundo os parlamentares, alguns ministros do Supremo estariam agindo como se estivessem acima da própria Constituição. A fala chegou a afirmar que, para compreender os limites do direito brasileiro, já não bastaria estudar as leis. Seria necessário tentar descobrir o que existe na cabeça de Alexandre de Moraes. É uma crítica forte, mas que traduz o sentimento de quem acredita que as decisões judiciais passaram a depender mais da vontade de determinadas autoridades do que daquilo que está escrito na Carta Magna. O episódio envolvendo a fonte jornalística torna essa discussão ainda mais séria. O sigilo da fonte não é um privilégio criado para proteger jornalistas. Ele existe para proteger a sociedade e permitir que informações de interesse público sejam reveladas. Muitos dos maiores escândalos conhecidos pelos brasileiros vieram à tona porque alguém, de dentro de uma repartição, empresa, gabinete ou órgão público, decidiu procurar a imprensa. Foram pessoas que entregaram mensagens, documentos, e-mails, dossiês e indícios que posteriormente puderam ser analisados e divulgados. Agora imagine o que acontecerá se essas pessoas acreditarem que poderão ser identificadas, investigadas ou ter suas casas vasculhadas. O resultado pode ser um silêncio devastador. A fonte deixa de procurar o repórter, o jornalista perde o acesso às provas e a população permanece sem conhecer aquilo que acontece nos bastidores do poder. Essa é a dimensão do perigo denunciado. Não se trata apenas de uma operação isolada, mas de um possível precedente capaz de intimidar qualquer cidadão que pense em revelar uma irregularidade. Durante a fala, foi apresentada uma pergunta direta aos profissionais presentes. Depois desse episódio, quem terá coragem de denunciar um esquema envolvendo um governador, integrantes do governo ou pessoas próximas ao poder? Essa pergunta precisa ser respondida por toda a imprensa brasileira. E aqui está uma das maiores contradições desse caso. Durante anos, parte da imprensa apoiou medidas duras porque elas atingiam figuras da direita, críticos do Supremo ou adversários políticos. Aplaudiu a abertura de inquéritos questionados, aceitou prisões contestadas e tratou como normal a derrubada de contas e perfis nas redes sociais. Talvez muitos acreditassem que essas medidas jamais chegariam às portas das redações. Só que o poder sem limites não escolhe para sempre um único adversário. Quem hoje comemora o silêncio imposto ao outro pode descobrir amanhã que também perdeu o direito de falar. É por isso que o alerta feito no Salão Verde foi tão grave. Jornalistas que hoje defendem determinadas decisões poderão, no futuro, ser vítimas da mesma estrutura que ajudaram a legitimar. Se você também considera fundamental proteger a liberdade de imprensa e o direito do povo brasileiro de conhecer a verdade, inscreva-se agora no Movimento Brasil Patriota, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Essa mensagem precisa chegar a mais brasileiros. Outro ponto destacado foi a crescente insatisfação popular com a atuação de ministros do Supremo. No pronunciamento, foi citado que 66% da população estaria disposta a votar em candidatos ao Senado comprometidos com o impeachment de ministros do STF. Esse número foi apresentado pelo parlamentar e mostra, segundo sua interpretação, que a composição do Senado e a fiscalização do Supremo poderão ocupar um lugar central nas eleições. O povo não quer destruir o STF. O Brasil precisa de uma Suprema Corte forte, independente e respeitada. O problema começa quando uma instituição criada para proteger a Constituição passa a ser acusada de representar uma ameaça aos direitos garantidos por ela.
O que se exige é equilíbrio, responsabilidade, respeito ao devido processo legal e aplicação igual da lei. Nenhum ministro pode ser tratado como inimigo apenas por causa de uma decisão impopular, mas também nenhum ministro pode ficar livre de críticas, fiscalização e dos mecanismos constitucionais de responsabilização. A imprensa também precisa compreender que liberdade de expressão não pode ser defendida apenas quando protege pessoas com as quais concordamos. Ou existe liberdade para todos, ou o que existe é apenas uma permissão temporária concedida pelo poder. A crítica feita à jornalista Daniela Lima e, ao mesmo tempo, o reconhecimento à postura de Malu Gaspar mostram que o episódio também abriu uma divisão dentro do próprio jornalismo. Uma parte percebeu a gravidade do precedente, enquanto outra continua tentando justificar a medida. Mas há uma realidade impossível de esconder. Quando uma fonte teme procurar a imprensa, quem perde não é apenas o jornalista. Quem perde é o cidadão, que deixa de conhecer denúncias, documentos e possíveis esquemas escondidos nos corredores do poder. O Brasil ainda tem tempo de reagir dentro da lei, por meio das instituições e do voto. Pergunta é: até quando parlamentares precisarão realizar coletivas para denunciar aquilo que consideram abusos? O Senado cumprirá seu papel de fiscalização e a imprensa continuará relativizando medidas que agora podem atingir o coração da atividade jornalística? Escreva nos comentários o que você pensa sobre essa busca e apreensão e diga se o sigilo da fonte está ameaçado no Brasil. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com todos os seus amigos e familiares. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo, se Deus quiser.